Bom dia, queridos. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Franco. Eu estou aqui como professor da Escola Bíblica Dominical da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Nesse tempo de pandemia que assola a nossa sociedade, não só a nossa sociedade, mas o mundo inteiro, nesse tempo de quarentena, o afastamento social é também um ato de amor, um ato de cuidado, de responsabilidade, e como cristãos cuidamos dos nossos, cuidamos das pessoas que amamos, mas também somos responsáveis com todos os demais, com toda a sociedade. Então, como cumpridores da lei, obedecemos às autoridades constituídas, sejam elas federais, estaduais ou municipais, mas neste caso em especial as determinações da Organização Mundial da Saúde. Pois bem, nesse tempo também deixo aqui o meu carinhoso abraço, um beijo fraterno para todos os irmãos da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Confesso que estou esperançoso e ansioso para poder reencontrar os irmãos e compartilhar de um abraço, mas enquanto isso não acontece, as aulas da Escola Bíblica Dominical não podem parar, não podem ser suspensas, e temos aqui a mídia, as redes sociais que vão nos auxiliar no mistério, no cumprimento deste grande objetivo, que é crescer em Cristo, conhecer mais da Palavra de Deus. E temos hoje um tema extremamente complexo, controvertido, um tema bastante objeto de calorosos debates, de intensas discussões, sejam elas nos meios acadêmicos, nos meios jurídicos, científicos, mas também, não poderia ser diferente, na igreja, no campo teológico. E aqui estamos nós para desvendar um pouco desse conceito, do nosso entendimento acerca do que é de fato o aborto. Como texto prefacial, vamos conhecer um pouco do conceito dado pela professora Maria Helena Diniz, conceito de aborto. A professora Maria Helena Diniz é uma das maiores juristas da história desse país, uma civilista, autora de grandes obras do direito civil, a quem eu tive a honra de conhecer pessoalmente na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E segue então aí o conceito de aborto pela professora Maria Helena Diniz. Acompanhem comigo. O termo aborto, originário do latim abortus, advindo de aborire, morrer, perecer, é empregado para designar a interrupção da gravidez antes de seu termo normal, seja ela espontânea ou provocada, tenha havido ou não expulsão do feto destruído. Pois bem, a professora Maria Helena Diniz nos ensina que, etimologicamente, o conceito é jurídico, mas também é etimológico, e etimologicamente falando, a palavra abortus tem origem no latim morrer, morte, perecer, e nada mais verdadeiro, nada mais semântico, nada mais concorde com a realidade dos fatos do que a raiz de sua palavra, considerando que a Organização Mundial da Saúde, publicando um estudo que ela já havia publicado em 2003, em 2013 ela republicou esse estudo, e os números são absolutamente alarmantes, chocantes. Nós estamos em meio a uma pandemia do SARS-CoV-2, um vírus conhecido como novo coronavírus, causante da enfermidade Covid-19, que já ceifou, hoje é domingo, dia 5 de abril, já ceifou aproximadamente 250 mil vidas
este ano em todo o mundo. É um número assustador, é um número bastante preocupante, é um número que faz com que famílias sejam destruídas, vidas sejam perdidas de forma violenta. Digo isso porque vidas se perdem pela falta de leito em hospitais, pela falta de cuidado, pela falta de estrutura hospitalar. Se isso acontece em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, que mais uma vez hoje bateu o recorde de morte, um recorde absolutamente negativo, evidentemente, mas também na Itália, um dos grandes berços da pandemia, na Espanha, enfim, se isso acontece nesses países que têm uma estrutura hospitalar, uma estrutura de desenvolvimento muito maior do que a dos países ainda em desenvolvimento, pois bem, estamos esperando para ver o que vai acontecer aqui, mas esperançosos, crendo num Deus que se faz presente em nosso meio, um Deus que nos guarda, um Deus que zela pela sua igreja, que zela pela vida que Ele criou. Deus é o autor da vida, mas em contraponto ao autor da vida, nós estudamos aqui aborto, que significa morte. E nesse tempo de pandemia, onde 250 mil mortes já foram confirmadas, nós rememoramos esse estudo da Organização Mundial da Saúde, que afirma que todos os anos 22 milhões de abortamentos são feitos. Ou seja, 22 milhões de vidas são ceifadas através do ato do abortamento. Algo absolutamente estarrecedor, algo absolutamente sombrio, por um ato que beira a insanidade, a inconsequência. E nós, como cristãos, ainda que não concordantes, evidentemente, com a morte, porque somos sempre e seremos sempre defensores da vida, mas pela empatia e amor por vidas, nós também entendemos e buscamos compreender um pouco, enxergar pela empatia, enxergar o lado da mulher que toma uma decisão como essa. Mulher muitas vezes que não tem uma estrutura familiar, que não tem uma estrutura emocional, que são abandonadas muitas vezes pelos pais, são crianças, são jovens que se descobrem grávidas, uma gravidez muitas vezes indesejada, em um ato impensado, um ato que beira a insanidade, faz com que elas decidam por interromper aquela gravidez, aquela gestação que não foi planejada. Pois bem, como cristãos, entendemos que Deus é o autor da vida. E diz o texto bíblico, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, acompanhem comigo, diz assim, no verso de número 6, mais precisamente no Cântico de Ana, que diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Então, um texto sagrado, que é também um código moral, um código de ética, um código que valoriza a vida, ele diz que não somente Deus é o autor da vida, mas é Ele o responsável por dar e por tirar. É Ele o responsável por fazer a pessoa descer a sepultura e também por retornar dela. Então, cabe a Deus decidir, e tão somente a Ele, o momento do nascimento e o momento da morte. Pois bem, a despeito do que diz a nossa Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, que diz que, como cláusula pétrea, a vida como um direito
inviolável, a vida como um direito pétreo, um direito que não pode ser manchado, um direito que não pode ser desrespeitado. Um partido, a despeito disso, um partido político, mais precisamente em março, salvo o melhor juízo, em março de 2017, entrou com uma ação perante o Supremo Tribunal Federal, uma DPF, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Ela foi tombada sob o número 442 e tem como relatora a ministra Rosa Weber. O último andamento dessa ação é a conclusão decorrente de uma petição. O processo está concluso. A ministra relatora desde setembro ou novembro de 2019, do ano passado. Portanto, o processo continua sem decisão final e cabe também a todos da sociedade, a igreja em especial, acompanhar o andamento desse processo, porque neste processo esse partido político pede a descriminalização do aborto quando este é realizado até a 12ª semana de gestação. Evidentemente que como cristãos e como respeitadores das leis, e não somente do texto bíblico, porque o texto bíblico é um código moral, um código de ética, e diz lá em Êxodo capítulo 20, não matarás, e esse texto ele não faz exclusão de um feto, ainda de uma criança ainda não nascida, de um nascituro. Ele diz apenas não matarás. Como cumpridores dessas leis, tanto leis morais, quanto as leis religiosas, quanto as leis do nosso ordenamento jurídico, do ordenamento jurídico pátrio, porque também diz o Código Penal, e eu peço que você acompanhe comigo, nos crimes, no título do título de crimes contra a vida, e diz assim o Código Penal. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoquem. Pena, detenção de 1 a 3 anos. Artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena, reclusão de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. O crime próprio de aborto ele está qualificado no título 1 da parte especial do Código Penal, ou seja, no título dos crimes contra a vida, e juntamente com os demais crimes contra a vida, como homicídio, como feminicídio, como infanticídio. Só que, diferentemente dos demais crimes contra a vida, ele tem uma pena mais branda, ele é considerado, portanto, um crime de menor potencial ofensivo, um crime de potencial ofensivo mediano, e, portanto, tem como benefício a suspensão condicional do processo, que faz com que aqueles que cometem o crime o crime próprio de aborto não seja preso. E é interessante, eu me pergunto como um crime pode ser considerado de menor potencial ofensivo, ou seja, de um potencial ofensivo mediano, um crime que interrompe a gestação de 22 mulheres, 22 milhões de mulheres todos os anos. Ou seja, ceifa a vida de 22 milhões de crianças anualmente. E como um crime como este pode ser considerado de menor potencial ofensivo. Eu me recordo que na Alemanha nazista, durante a Segunda Guerra Mundial, o maior genocídio da história do século XX, onde 6 milhões de judeus tiveram suas vidas extirpadas nos campos de concentração em toda a Europa ocupada pelos soldados da SS nazista, em especial na Polônia, onde se encontrava o maior campo de concentração dos alemães, dos nazistas, o campo de concentração de Auschwitz, onde a maioria dos judeus eram mortos nas câmaras de gás. É um crime absolutamente odioso, porque decorre da doença, da mazela da humanidade, que é o crime de racismo
é o ódio injustificável às diferenças, o ódio injustificável ao semelhante, e da mesma forma, com algo bastante semelhante, é também o crime de aborto, porque é o desrespeito à vida, é o desamor. Eu faço uma análise aqui, porque não somente no Código Penal o aborto é considerado, o ato de abortar, o abortamento é considerado crime, mas também no Código Civil. Se você acompanhar comigo a leitura, o nosso Código Civil, no artigo 2º, diz que a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, ou seja, a lei resguarda desde a concepção os direitos do nascituro. Ou seja, ainda no ventre, seja o embrião, ou seja, até a oitava semana de gestação, ou a partir da 8ª semana de gestação, quando o feto, seja o embrião ou o feto, tem direitos já resguardados em lei, ou seja, já é considerado vida, portanto, com direitos, e o artigo 2º do Código Civil, o nosso Código Civil, põe a salvo esses direitos, tais direitos como o direito de nascer, o direito de ter um pré-natal, o direito de ter reconhecido a sua paternidade, o direito de ter uma estrutura hospitalar para o seu nascimento, uma estrutura de saúde pública. Pois bem, e é interessante que a gente reconhece, então, um ato da prática do aborto como o mais significativo de um ato de desamor. No entanto, a Bíblia, o texto sagrado, diz através do profeta messiânico, que o Dr. Russell Shedd chama de o maior, o pronunciador das maiores e mais impactantes profecias veterotestamentárias, o profeta Isaías. Ele diz assim no livro de Isaías, no capítulo 49, no verso 15: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Esse verso do profeta Isaías é um verso que nos conduz muito à reflexão, porque é o único texto bíblico, dentre todo o cânon bíblico dos 66 livros, que Deus compara o seu amor, o amor dele pelo homem, com o amor da mulher pelo seu filho, o amor da mãe pelo seu filho. E isso é absolutamente impactante, porque demonstra também quão grandioso é o amor da mãe pelo seu filho. De sorte que quando uma mãe, por um ato volitivo, um ato que decorreu da sua própria vontade, ela decide por interromper a gestação do seu filho, o que levaria uma mãe, o que levaria uma mulher a interromper a gestação do seu próprio filho voluntariamente? É claro que nós vivemos numa sociedade que nos impõe limitações, e a mulher, como mãe, com as suas dificuldades. É claro que nós vivemos numa sociedade extremamente machista, por vezes misógina, e é claro que as dificuldades aumentam ainda mais. Há um estudo de uma universidade americana, não me recordo, talvez a Universidade de Michigan, não me recordo bem, mas é um estudo que está publicado no livro da pastora Sandra, o qual eu indico, a saudosa pastora Sandra, pessoa incrível, e ela cita esse estudo e ela diz que mais de 80% dos abortos não seriam praticados se as mulheres, se as mães tivessem o apoio dos pais da criança, enfim, tivesse a figura paterna presente ao lado delas. Então, é algo que também nos leva a refletir. É importante nós considerarmos também, para efeitos, já que estamos estudando o aborto, é importante considerarmos quando que se inicia a gestação.
Para que seja configurado o abortamento, é preciso que haja uma vida dentro de um ventre, e a vida dentro do seu ventre, cientificamente falando, começa quando o óvulo é fecundado. No Brasil, o conceito jurídico, na verdade, é quando esse óvulo fecundado cola no endométrio, ou seja, na parede intrauterina. Ali, a partir dali, até aquele momento, se a gestação for interrompida, não é considerado aborto. A partir daquele momento, a partir do momento em que o óvulo fecundado cola na parede intrauterina, no endométrio, é considerado aborto. Mas o texto bíblico, acompanha comigo, Lucas capítulo 1, verso 44, diz assim: pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança, brefos, estremeceu de alegria dentro de mim. Veja que no texto o termo grego brefos denomina uma criança, denomina um feto que ainda está dentro do ventre, mas ao mesmo tempo já é chamado de criança. O texto se refere a João Batista, ainda no ventre de Isabel, mas o mesmo termo, brefos, é utilizado para demonstrar uma criança não nascida e uma criança recém-nascida. Em outras oportunidades, em outras passagens bíblicas, o mesmo termo grego é também utilizado. Da mesma forma, no Antigo Testamento, no texto de Gênesis, capítulo 25, verso 22, agora no hebraico, no original hebraico, diz assim: os filhos lutavam no ventre dela, os filhos Yeled. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. O texto se refere aos filhos de Rebeca. Os filhos de Rebeca, ainda no ventre materno, no ventre de Rebeca, lutavam entre eles, Esaú e Jacó, e o texto usa um termo, um signo linguístico para demonstrar que são crianças ainda não nascidas, mas o mesmo termo em hebraico é utilizado também para demonstrar as crianças recém-nascidas. Bom, agora eu quero me dirigir de uma forma muito especial a você, mulher, que um dia tomou a decisão de interromper a sua gestação, e dizer para você que o cristianismo é pautado na fé e sobretudo no amor. Fé num Deus que é onipotente, que é onisciente, mas que sobretudo ele é onipresente. É um Deus que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, para que os nossos pecados fossem perdoados. Diz o Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, é o verso que é chamado de proto-evangelho, possivelmente e certamente o verso mais conhecido de todo o cânon bíblico. Diz assim: porquanto Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas no verso seguinte, disse Deus que não enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse julgado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, eu quero dizer para você que você não está sendo julgada pelos seus erros, porque todos nós somos falhos, somos passíveis de erros, somos humanos e, portanto, somos passíveis de erros, mas Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos, é um Deus galardoador e é um Deus de perdão, um Deus de misericórdia. Diz o texto bíblico, acompanha comigo no Salmo número 32, verso 1, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Esse é um texto que demonstra claramente a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Deus deseja estar presente aqui, Deus deseja transformar o nosso coração, transformar a nossa história. A Organização Mundial da Saúde disse que das 22 milhões de gestações que são interrompidas
todos os anos, 5 milhões de mulheres saem dessa interrupção, desse aborto, com alguma disfunção, seja ela física, seja ela de ordem psíquica. Mas a Organização Mundial de Saúde diz claramente que a maioria dessas mulheres, a maioria absoluta dessas mulheres, saem com alguma deformação mental, ou seja, uma enfermidade na alma, uma depressão. É muito natural que as mulheres que passam pela interrupção da gestação saem já do hospital ou da clínica com um processo de depressão profunda. Então eu quero dizer para você que Deus está nesse momento restaurando a sua história, modificando o seu passado e tirando toda a mazela que está no seu coração, toda a dor, todo arrependimento e colocando e derramando amor e o Espírito Santo de Deus preenchendo a sua vida nesse momento. Eu quero e te convido a fazer uma oração comigo. Feche seus olhos aonde você está. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos por esse momento de oração, por esse momento em que o Teu Espírito Santo está nos preenchendo, está nos direcionando, está curando, está transformando. Graças te damos por isso, ó Pai. Te pedimos que o Senhor extirpe e afaste de nós toda enfermidade, seja da alma, seja física, seja depressão, seja qualquer mazela física. Deus, cuida de nós, cuida dos teus filhos, em especial das tuas filhas, ó Pai. Graças te damos por isso. Te pedimos as tuas bênçãos sobre as nossas vidas também, nesse período de quarentena. Guarda os nossos lares, oramos em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Encerramos aqui a nossa aula, nossa Escola Bíblica Dominical deste domingo. E domingo que vem tem mais, com o tema os aspectos jurídicos do julgamento de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.